Fala, meus gênios e minhas gênias, sejam bem-vindos ao Gênio News, o podcast de notícias e informações sobre o mundo do marketing, tecnologia, geopolítica e empreendedorismo. E quem vos fala sou eu, o gênio do marketing, conhecido como Max Amaral. E olha, hoje temos bastante coisa pra conversar, mas tem uma coisa que eu gosto, é da fofoca. Não, mas calma, tá? Fofoca assim, da paz, né? Hashtag paz. E aí, bora lá. Hoje o assunto é relevante, meu amigo. Hoje, né? Então, o que a gente vai falar sobre a era da inteligência artificial, do conteúdo autêntico, do poder das comunidades e sim, da fofoca de bastidores. O que está acontecendo no mundo do marketing digital com influenciadores, Thiago Nigro. A gente viu Bruno Perini, qual é o nome? Pô, Pedro Sampaio. Pedro Sobral. Pô, cara, Jill Beckers, cara, eu gosto muito dela, velho. Não, tem coisas assim. E a treta é a treta da Black Friday. E muitos insights estratégicos que a gente vai trazer aqui durante esse conteúdo, tá certo? Então, se você tá assistindo pelo Spotify, você já sabe. Segue o nosso podcast aqui no Spotify. E se você tá assistindo pelo YouTube, já clica no gostei e se inscreve no canal. É isso, e vamos para as notícias. A Black das Blacks. Quando os gigantes do digital entram em guerra. O clima do digital está quente e não por causa das promoções do Black Friday. O que está rolando nos bastidores é uma das maiores disputas de poder da história do marketing brasileiro. E eu falo assim, de verdade, porque eu estudo muito sobre isso, né? De um lado, o Grupo Primo, que tem ali com o Thiago Nigro, Bruno Perini, o Érico Rocha e o Leandro Ladeira, que se juntaram agora, né? Uniram forças para lançar uma oferta vitalícia dos seus produtos digitais, unindo a educação financeira, marketing e negócios como um único ecossistema. Do outro lado, um time pesado, com Pedro Sobral, Wendel Carvalho, Rafael Kiso, Jill Beckers, Ícaro de Carvalho e mais outros grandes nomes do digital, que também criaram um grupo que representa o outro lado dessa força, nessa Black das Blacks. Isso aqui que é legal. A disputa ficou tão acirrada que o próprio Grupo Primo, né, e o Thiago Nigro postou diretamente no seu Instagram fazendo collab com os outros demais, teve que mudar a data de abertura da Black Friday deles. Com medo de perder o volume de leads para os concorrentes, nos bastidores rolam aquela tretazinha, mas assim, é uma treta assim com respeito, sabe? É aquele negócio que, você tá querendo pegar meu lead, que sei lá o quê. Enfim, essa rivalidade traz provocações estratégicas, stories com diretas, até movimentos sincronizados de lançamento entre eles, tá sendo acontecido, né? O Thiago Nigro posta todo o seu formato de ads que sempre deu certo com ele. O Bruno Perini tá trabalhando em cima do que ele já faz. E, por exemplo, o Leandro Ladeira, que ele é o cara que tem uma copy incrível. Leandro Ladeira, inclusive, é aquele cara que fez a Kátia Damasceno a crescer muito nas redes sociais, fazendo curso de pompoarismo, que se fala, né? Aquele curso que é sobre vida sexual da mulher. E aí ela estourou, né? Principalmente na pandemia. E ele foi um dos que tava ali nos bastidores fazendo com que ela crescesse. Mas calma que isso também, como eu falei, não é uma briga, né? Que eles estão ali realmente brigando, mas estão se disputando como gladiadores em um único coliseu, o coliseu digital entre si, né? Isso aí tá fazendo com que eles disputem território, audiência e conversão. Mas também com tática, time, que eles estão tendo um timezinho, inteligência. Pra você ter noção, o Leandro Ladeira, ele fez agora recentemente, hoje, né? Hoje é domingo, tô gravando domingo. Ele fez hoje, foi ontem, um vídeo da Maiara Maraíza, se não me engano, da nota de R$50, que eles vão dar desconto de R$500 a mais da Black Friday deles, pra quem pagar R$50 pra poder entrar. Rola um feed, chora e rezo, olhando pro céu, e encontra só cadastro agora do 50 e paro de sofrer. E quando eu descobri a oferta, vou cair pra trás, e ainda ganho R$500. Eles têm, olha, eu vou lhe dizer, essa é a maior aula de vendas e Black Friday que você pode acompanhar. Então, assim, de verdade, é marketing de guerrilha, é time, marketing do time que tá acontecendo. Realmente é uma estratégia que eles estão colocando em prática tudo aquilo que eles já sabem e, ó, descendo a ladeira. Literalmente, né? Porque é a ladeira. Mas descendo ali o palmo, realmente fazendo o negócio acontecer, cara.
E aí você entende que são grandes players do mercado, são grandes nomes do mercado. E aí vamos lá, o que estamos vendo aqui é simplesmente uma nova era do marketing digital, o ecossistemas integrado. As marcas e o expert deixaram de competir pela venda única, né, e começaram a competir por relação contínua. Quem dominar a comunidade, o ciclo de recorrência e a experiência de aprendizado domina o jogo, principalmente para esse pessoal que cria conteúdo e vende conteúdo através do seu conhecimento, né? A treta é real, mas a lição é clara. No digital, quem cria movimento vence quem cria só produto. Cara, você vai acompanhar o Instagram deles, acompanhe as redes sociais desse pessoal. Eles estão macetando as redes sociais, o tráfego pago, o orgânico, tá tendo criatividade e uma conexão entre todos eles. É incrível. E particularmente quem ganha com isso é quem tá assistindo, né? Quem tá acompanhando e é quem vai comprar. Porque vamos lá, o Thiago Nigro, né, o Grupo Primo, junto com o Leandro Ladeira e o Érico Rocha, vão criar vão vender seus produtos que, assim, todo mundo conhece, do 1.000 milhão, do Bruno Perini, já conhece o Viver de Renda, o Thiago, o Ladeira, o Érico Rocha, produtos que a gente já conhece, eles vão vender uma vez única, ou seja, vitalício. Isso é um público muito forte, é uma coisa muito forte. Vocês estão vendo que isso é uma forma nova que o mercado está lançando. Tá saindo muitos comentários em relação a alguns influencers, creators, falando sobre isso. E sim, essa é a nova era do marketing digital. A galera não quer mais vender um produto único, eles querem criar ecossistema, eles querem criar uma audiência contínua. Que, por exemplo, vou lhe dar exemplo, se você não conhece o Pedro Sobral, se você não conhece a Gil Becker, não tem problema. Pedro Sobral fala sobre tráfego pago. Ele é o maior mentor hoje de gestão de tráfego pago. Ele é quase que o pai do tráfego, tirando o pai do tráfego original. Isso por quê? Porque ele tem uma comunidade de 50 mil alunos ativos mensalmente. Então você imagina 50 mil pessoas que te assistem praticamente todo mês ou que paga recorrentemente você. É uma comunidade fora da curva. Fora a esposa dele, Priscila Zilo, também, que tem uma comunidade de tráfego orgânico. O Rafael Kiso, que é o fundador do MLabs, que é a maior plataforma de gestão de redes sociais da América Latina. Em contrapartida, também a gente tem a Gil Beckers, que é também um creator muito forte, inclusive uma inspiração para mim de muitas coisas. Então assim, são pessoas que se conectam. São ecossistemas que se conectam. Vamos lá pro Grupo Primo. A gente tem o Thiago Nigro e o Bruno Perini com o Érico Rocha e o Leandro Ladeira. Eles falam sobre marketing digital e finanças. E ambos falam sobre marketing digital. Consequentemente, quem acompanha eles precisa de finanças, precisa de gerenciamento. Então assim, é uma estratégia que é fora da curva. Ah, e aí eles vão vender vitalício e aí depois? Cara, depois tem mais público. Muitas das vezes a gente acha que não existe público. Existe público sim. E essas pessoas estão buscando por novos produtos ou novos tipos de aprendizado. Então, por exemplo, você que tem o seu cliente, que às vezes você acha, não, já vendi pra ele, eu acho que não vou querer vender não. Cria alguma coisa que ele precise. É simples. Se você vê que seu cliente precisa de algo, você simplesmente oferece para ele e diz, olha, eu tenho isso aqui que pode te ajudar também no teu processo. É assim que um bom gestor, entenda, um bom gestor, além de gerenciar pessoas, ele gerencia o seu negócio como um todo. E é isso que faz com que teu negócio cresça cada vez mais, tá certo? Agora, no segundo bloco, a gente vai falar sobre uma coisa que é importante. Enquanto os gigantes disputam a atenção e leads, uma outra força está redefinindo o jogo do marketing. Como assim, gente? Pelo amor do pai. Tu acabaste de falar que tá tudo começando de novo. Aí tu... Não, peraí. Dessa vez eu tô falando de humanos, tá? Eu tô falando da inteligência artificial, que hoje não é mais tendência. Inclusive, eu tenho certeza que você já deve ter usado em algum momento, seja pra criar uma foto, seja pra criar um vídeo, seja pra criar um texto, você deve ter usado em algum momento. Hoje em dia, é o motor que está acelerando todas as outras formas de crescimento de uma empresa. Segundo relatórios do Kantar, do Mike Kinsey e do TOTUS, eu não sei se a pronúncia tá certa, do Mike Kinsey, mas peço desculpas, inclusive, e o TOTUS, a IA já é considerada a principal forma disruptiva do marketing mundial. E o mais impressionante é que ela não é apenas que cria, ela pensa junto. Antes a gente mandava criar, hoje ela está pensando com você. Ponto 1. Esqueça esse negócio que você vê de robô responde as mensagens. Não, a IA está criando campanhas completas, gerando roteiros, imagens, vídeos e até estratégias de tráfego pago. E sim, em minutos.
Plataformas como Fusion Marketing da Oracle já estão permitindo automação total da segmentação à execução. E aí vale ressaltar, eu sou dono de agência e eu trabalho com isso, né? E eu vou lhe dizer, a IA ajuda muito o processo criativo e o desenvolvimento de muitas campanhas. Por exemplo, lá na MW Amaral, a gente usa a inteligência artificial para estruturar todo o nosso processo. Antes a gente passava um tempo enorme para poder produzir todo o material para os nossos clientes. Hoje a gente consegue fazer isso em menos de um dia, a gente consegue ter toda a estrutura montada. Claro que precisa também da reunião do cliente e tal, mas isso é importante porque se você tem o seu negócio e você não tem uma empresa atenada ao que está acontecendo no mercado e fazer com que isso acelere e melhore o teu processo, automaticamente você está, tipo, perdendo tempo, tá? E outra, se você precisa de um marketing para o teu negócio, para a tua empresa, acesse mwamaral.com/age, que a gente vai entrar em contato com você e vai te resolver e trazer solução para o teu marketing digital. Mas aí vamos lá, falando sobre isso. Isso significa que o algoritmo sabe o que você quer antes mesmo de você decidir. Meus amigos, o negócio tá ficando mais intenso. E isso melhora e facilita o teu processo de muitas vezes, tá? A IA não veio para substituir o criativo, como eu falei. A gente usa inteligência artificial, mas a gente não faz só inteligência artificial. A gente precisa de uma estratégia humana e um contato físico para poder estruturar essa campanha. A inteligência artificial vem para complementar o teu processo. Só que tem um ponto. A ética e a transparência vão ser um novo diferencial competitivo. Marcas que usarem IA sem propósito ou esconderem que usam, isso vai fazer com que perca a confiança e a reputação e a autoridade. Por isso eu já deixo claro, olha, aqui na MW a gente usa sim inteligência artificial, faz com que teu processo melhore e muitas das vezes você tenha melhores resultados também, porque existe uma precisão técnica e computadorizada, além da questão humana, né? O humano ele tem um time e a inteligência artificial tem os dados. Ponto 2, o retorno dos dados first party, que é o seguinte, com o fim dos cookies de terceiros, dados próprios viraram o novo ouro do marketing. Plataformas como o Mercado Ads e o Amazon Ads estão transformando o varejo em mídia. Como assim? O varejo vende atenção e não só produto mais. Você já percebeu que o Shopee, Mercado Pago, o Mercado Livre, entre outras plataformas de vendas de produtos, Shein, etc., Shein, né, e etc., vendem, além dos produtos, vídeo, audiência, conteúdo, e isso é a nova forma de estratégia de vendas do mercado hoje. Sabe por quê? Quanto mais você tem a retenção daquelas pessoas, você tem a audiência dela, você consegue ter a confiança dessa pessoa e você sempre vai colocando o produto para ela comprar. Você já viu que existe agora as lives, né? O TikTok Shop, por exemplo, que está vendendo essas lives. Isso faz com que a retenção mantenha naquela venda e assim consiga vender mais produtos. E o Mercado Ads, o Amazon Ads é o seguinte, vamos pensar o seguinte, imagina quando você vai na farmácia, você coloca o seu CPF e você ganha um desconto. Você começa a registrar sua compra naquela farmácia, no offline, ou seja, no presencial. Quando você para de ir muito naquela farmácia ou naquela rede e você para de comprar remédio naquele lugar, você recebe um e-mail, você recebe uma mensagem daquela farmácia dizendo, olha, a gente tem desconto para tal produto. Vamos dizer que você tem a sinusite. E aí, sei lá, eles viram que você já comprou uma vez remédio para otite. E aí ele vai chegar, olha, a gente tem um produto aqui com desconto de 20% sobre remédio de otite. E você parou de comprar remédio para sinusite e você está bem? Eles conseguem conversar com você, entender o teu estilo de comportamento através da sua compra. E isso é a mídia do varejo. É quando tua compra define as tuas ações. E assim o Mercado Ads e o Amazon Ads está fazendo, é entendendo o consumo e criando estratégia para vender esses produtos para essas pessoas que já têm um ciclo de compra mais ativo naquela rede. E sim, conforme o mercado vai crescendo e conforme a inteligência artificial vai evoluindo, você vai sendo mais imersível a isso. Assim como, por exemplo, você entra na televisão, você entende, você começa a assistir no YouTube alguma coisa específica, começa a aparecer vídeos próximos aqui dali. A inteligência artificial entendendo o teu tipo de consumo. E agora, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o fenômeno do conteúdo e das redes sociais. A gente sabe que uma coisa que o brasileiro ama fazer é consumir conteúdo. E agora ele está fazendo diretamente da sua televisão. Pela primeira vez, o YouTube TV, né, o YouTube TV conectada, superou o consumo do mobile no Brasil. As marcas agora precisam pensar como produtoras e não só como anunciantes. A TV conectada é o novo outdoor da sala de estar. Só que
Aqui, o público escolhe o que assistir e quem dominar o entretenimento da marca ganha espaço vitalício. Você já viu o TikTok Shop, como eu falei agora há pouco, e da televisão, né? Então, o TikTok Shop transformou o e-commerce num show ao vivo de vendas. O foco agora é com os micros e nano influenciadores que dominam o nicho de comunidade. Por exemplo, eu sou gerente do marketing, eu sou criador de conteúdo e eu consigo ter habilidade de vendas através das redes sociais. Eu consigo olhar para a câmera e vender um produto que as pessoas talvez precisem, mas não estavam olhando. Eu vou dar um exemplo de um caso. Do seguinte, eu tava. Uma das minhas marcas que eu tava trabalhando na época foi uma academia de artes marciais, eu não lembro. Ah, foi uma escola de inglês. Já tive muitas marcas que teve resultado, mas esse aí é específico. E aí, essa escola de inglês já investia muito em tráfego pago. Ela já investia muito em audiência pra conquistar, pra ter clientes. Mas nunca tinha. Sabe, quebrar a bolha, furar a bolha? Não fazia isso. Quando eu cheguei, eu montei uma estratégia muito simples de Creator, que na época não estava dessa forma, estava crescendo, mas era uma coisa que eu já gostaria de fazer para as empresas, que eu não tinha tanta liberdade. E aí, quando a gente lançou isso no tráfego pago, explodiu. Aumentou as campanhas aumentou as matrículas, a recorrência de matrícula, e consequentemente, eu fui replicando isso em outras empresas. E eu fui percebendo que isso estava fazendo com que toda empresa que eu colocava em prática o meu modelo de informação de criação de conteúdo tinha mais resultado com o seu tráfego pago, diminuía seu CAC, etc. E aí eu entendi o seguinte, cara, existe o Creator Business, que é o criador de conteúdo que pensa em vender de fato para o seu cliente. A pessoa contrata o criador de conteúdo para vender o seu produto e assim fazer com que este produto consiga chegar mais fácil ao seu consumidor. E por isso existe agora o Creator Business. E se você quiser saber como se posicionar no digital, eu sou criador de conteúdo, eu sou empresário, não tem problema. Se você realmente quer entender mais de como você consegue ter de fato esse posicionamento no mercado, você faz com que sua marca seja relevante nas mídias digitais, seja relevante para o seu consumidor final, é simples. Acesse geniodomarketing.com.br e procure por Creator Business, que eu vou estar trazendo essa mentoria presencial para vocês, tá certo? Continuando, a era dos influenciadores de milhões de seguidores está acabando, cara, porque as pessoas estão preocupadas em realmente se conectar, né? O futuro pertence a quem gera conversa, não audiência. Ou seja, se você conversa com o seu público, imagina eu, por exemplo, tenho alguns milhares de seguidores, pouquíssimos, que em comparação ao cara que tem milhões de seguidores, até centenas de milhares de seguidores, ele não consegue ter audiência, ele não consegue ter contato direto com essas pessoas, mas eu consigo. Eu consigo conversar mais com as pessoas, eu consigo ver as conversas, as mensagens, né, os directs. E isso faz com que eu fique mais próximo do meu público. O novo marketing da influência é chamado de marketing colaborativo. É quando as marcas unem forças e campanhas de co-brand, né, que faz com que ambos tenham audiência beneficente. Pô, é muito interessante para mim pegar uma empresa que tem um crescimento no mercado digital, porque isso vai me gerar audiência, mas consequentemente eu vou gerar mais vendas para ele. E assim a gente vai criando um ciclo sem fim, vai ajudando um ao outro. É interessante saber que collab, independente da quantidade de seguidor do outro, não vai fazer com que você perca a relevância, e sim aumente a tua credibilidade no mercado. Mas em uma coisa importante saber, em meio à tecnologia, o diferencial voltou a ser, sim, humano possível. Como assim humano possível? Marcas como Natura, Nubank, a Ambev estão provando que propósito dá lucro. A geração Z e o público 50+, exigem transparência e estão dispostos a pagar mais por isso. Sustentabilidade, inclusão e representatividade não são mais discursos, e sim estratégia até de vendas. E cara, vamos lá, vamos parar pra pensar. A gente sabe que toda marca ela precisa ter um propósito em si. Você, quando começa seu negócio, você, claro, quer ganhar dinheiro, você quer prosperar, mas no fim das contas também você gera um tipo de propósito. Seja para ajudar alguém, eu digo assim, ser relevante na vida de alguém, seja para você gerar mais emprego, mas você tem um tipo de propósito ali do seu negócio.
E isso é a forma mais atual que o mercado está querendo. Mercado, eu digo, pessoas que querem comprar o teu serviço. Quanto mais você tiver propósito no teu negócio, mas aí também temos que entender o seguinte, você para ter propósito, você precisa estar melhorando o teu negócio a cada momento, né? Não adianta você querer ter propósito e no fim das contas você não vender nada, né? Nada que seja útil. Então é unir o útil ao agradável. Você vende, mas também você conquista. Quanto mais propósito claro e expressivo você tiver, mais fácil você conquistar o seu cliente. E o segundo ponto que é importante falar sobre isso, que 2026 será uma grande tendência à experiência do usuário. Sim, quanto mais o teu usuário conseguir ter melhor experiência, lembra que eu falei para vocês logo no começo sobre a fofoca dessa Black Friday, né? Que eles estão buscando ter uma audiência contínua, eles estão buscando ter um ecossistema. Exatamente isso. Quando o teu consumidor consegue ter uma melhor experiência, ele começa a gerar uma comunidade para o teu ecossistema. E assim vai se conectando com todos os outros, fazendo sentido e comprando até mais de você. Entenda, a experiência do usuário é um novo marketing também. Quanto mais o teu usuário consegue se conectar com você, quanto mais você consegue ser fiel a ele, ele vai ser mais fiel a você e, consequentemente, trazer novas pessoas para também te acompanhar e querer mais produto de você. Vamos pensar no seguinte, chatbots com voz humana. A gente tem o WhatsApp com IA, a jornada de conversacionais que já são uma realidade, né? A gente vê CRM que conversa, consegue nutrir o lead, então se ele passa muito tempo distante, ele consegue ter uma conexão de volta com você. Isso sim vai fazer com que você transforme o seu cliente em uma audiência contínua. Você sempre vai estar ali trazendo e alimentando e tendo um diálogo com ele, que é importante para ele, tá? Você sabe que você vende para agradá-lo. E aí não necessariamente você vende para agradá-lo no ego, mas sim no que ele precisa. E às vezes, só o fato de você dar atenção pro teu cliente, cara, e é um fato real, tá? Quanto eu tenho isso, tipo, porque, por exemplo, eu lido com os meus clientes e se eu coloco alguém, né? Obviamente que às vezes a gente não pode ficar sempre diretamente com os nossos clientes, mas fica somente o funcionário, somente o colaborador, ele sente falta. Ele, não, cadê o gênio? Tá engraçado. Cadê o gênio? Tá no tapete voando? E assim, é interessante porque os nossos clientes, ele tem uma conexão com a gente. Então assim, se você é vendedor, se você é empresário, saiba, aplique isso como cultura do teu negócio. Quanto mais se você vende serviço, por exemplo, e vende produto também, quanto mais o teu vendedor, a pessoa que está tomando conta daquele processo, tiver mais conectado com o cliente, tiver empatia por ele, mais fácil esse cliente comprar de novo de você, tá? Em resumo, o marketing exige uma sinergia poderosa, que é a junção dessas três coisas, que é a inteligência artificial para fazer com que você tenha personalização, você tenha conteúdo autêntico, um social commerce para conseguir gerar engajamento, gerar vendas para o seu negócio e o propósito, que faz com que tua marca se conecte e gere valor no mercado. E é isso, minha gente, muito obrigado para você que acompanhou até agora, um beijo do gênio e até o próximo Gênio News.